Mateus 14:30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Nós sabemos muito bem que esta é uma passagem muito conhecida. Eu vou ler de novo e quero que você já esteja tomando posse. Eu leio e você repete aí no local da tua casa, aí no local do seu trabalho, onde você está acompanhando comigo. Amém? Diga assim, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Ou seja, naquele momento em que ele começa a afundar, naquele momento em que ele começa a entrar em grande desespero, em aflição, ele vai gritar por socorro. Ele vai pedir para ser salvo por Jesus. E Jesus vai nos ensinar algo aqui muito grande. Você crê que esta é a palavra de Deus? Que ele fala conosco? Que ele vai abrir o nosso entendimento e colocar em nossos corações ensinamentos que nos farão obter grandes vitórias e grandes êxitos em nossas vidas? Pode ter certeza que sim. Então feche os teus olhos, eleva o teu pensamento ao trono do Pai. Pai Santo, Deus de poder, Deus de glória, mais uma vez estamos aqui reunidos para ouvir acerca da tua palavra. Fala conosco, nos tira, meu Pai, de toda e qualquer que seja agora a situação de dúvida. Retira do nosso coração todo e qualquer que seja o sentimento que tem agora como sentido se opor à sua palavra, à pregação do teu evangelho. Nos dá, meu Pai, a direção pelo teu Espírito Santo e conduza toda esta mensagem. E fala com o teu povo, fala com o teu filho, com a tua filha. Faça, meu Pai, que venha ser saciado o desejo, a sede, a fome de cada um dos que estão ouvindo e que estão buscando ao Senhor, não ao homem. Que o homem diminua, que o Senhor cresça, usando agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, para que a tua palavra vá e produza grande resultado para o qual o propósito está sendo enviada, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Diga amém, Senhor. Então vamos entender. Primeiro, eu preciso compreender quem é este que na verdade vai viver essa experiência excelente. Pedro, ele era um pescador, e um pescador desde a sua infância. Ele cresceu naquele ambiente de mar, barcos, ondas, ventos, tempestades. Pedro estava habituado com aquele cenário, com o cenário a qual ele se encontra neste exato momento. Navegar, remar, estar dentro do barco, enfrentar tempestades, ondas, estar no meio do mar agitado, isso para Pedro era algo comum, era algo que ele já estava habituado a viver. Eram situações que ele crescera vivenciando no seu cotidiano. Porém, agora Pedro, ele não está em uma pescaria, ele não está em um momento onde ele vai lançar rede, vai lançar o seu anzol. Pedro está debaixo de uma ordem dada por Jesus, ele está agora em pleno o mar, e ele precisa aprender que, ainda que nós estejamos habituados a situações cotidianas do nosso dia a dia, situações que nós aparentemente dominamos, que nós temos todo um domínio, um controle, surgirão em meio a esses momentos comuns para nós, situações que nos causarão grande espanto, que vai nos remeter a uma situação ainda não vivenciada, a um perigo muito maior do que todos que já, porventura, tenhamos vivenciado. É porque você está na direção de Deus, é porque você está no caminho a qual o Senhor te determinou. E todas as vezes
que um servo, uma serva, todas as vezes que uma pessoa se colocar a estar no caminho de Deus, na direção do Senhor, ou obedecendo a sua voz, surgirão obstáculos, surgirão adversidades. Isso é um dos termômetros de que você está seguindo a direção do Mestre, que você está no caminho certo, que você não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. É importante que possamos também entender e compreender como que todo este momento ele começou a surgir. Veja comigo o que vai dizer no capítulo de número 14 mesmo, a partir do versículo de número 22, que é aonde nós vamos aprender acerca dessa experiência. Veja comigo, está escrito assim, veja bem. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. A primeira coisa que eu observo, a primeira coisa que me chama a atenção nesta passagem, é que Jesus, ele sempre usou de uma fala, vamos dizer simples, de uma fala que sempre ele pedia, sempre ele solicitava, sempre Jesus, ele usava de uma fala a qual as pessoas viam uma diferença nele em relação aos romanos, aos fariseus, aos escribas. Jesus sempre falava de uma forma, vamos dizer, mais mansa, mais light, em relação aos demais, às autoridades da época. Só que neste momento, a palavra diz não que ele alterou o tom da sua voz, mas ele foi mais incisivo. Ele não solicita, ele não pede, ele ordena, ele vai dar uma ordem, porque era algo necessário, era algo preciso, era algo que tinha que realmente se concluir, tinha que acontecer. Veja o que vai dizer, vou ler de novo. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos entrassem, olha, que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, fossem à frente dele, passassem à frente e já começassem a ir para o outro lado, para a outra banda daquele lago, daquele mar, daquelas águas. Jesus está dando uma ordem, e ele está dando ordem aos seus discípulos. Então começamos a entender que quando eu sou discípulo do Senhor Jesus, eu tenho que entender que ele vai me ordenar coisas. Todo discípulo de Jesus tem que estar disposto a ouvir a direção do Mestre. Todo discípulo de Jesus tem que estar atento à direção dada por ele. Aí eu te faço já a primeira pergunta: você é discípulo? Você é uma discípula de Jesus? Sim ou não? Quantos aí que estão me ouvindo é um discípulo, uma discípula de Jesus? Quantos aí podem dizer assim, pastor, eu sou discípulo de Jesus, eu sou uma discípula de Jesus? Ele está vendo agora aqueles homens que o seguem e ele está dizendo, vocês que são os meus discípulos, passem à frente, vão adiante, passem para o outro lado da banda, da margem, enquanto eu despido agora aqui, vou despedir, enquanto agora eu despeço a multidão, enquanto eu vou despedindo aqui o povo, vou dispersando todos que estão aqui. Jesus, ele diz isso. E aí nós vamos enxergar o seguinte, versículo de número 23, ele diz, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar, e chegada já a tarde, estava ali só. Interessante aqui, quando Jesus manda os seus discípulos irem, e ele despede toda a multidão, na verdade Jesus chega um momento que ele fica só, ele vai ficar só, ele vai ficar sozinho naquele momento, e naquela hora, Jesus vai aproveitar aquela oportunidade para subir ao monte, para dar uma fugida rápida, para orar ao Pai. Era um momento de intimidade,
Era um momento onde Deus estava separando e reservando para ele, para ficar ali em uma intimidade profunda, em um momento de comunhão. E Jesus sobe. E olha aqui o detalhe. E chegada já a tarde, estava ali só. Então, à tardezinha, quando despediu toda a multidão, Jesus sobe ao monte e vai conversar com o Pai. Só que tem um detalhe muito interessante. No versículo 24, diz assim: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento, ele era contrário. Porque o vento, ele estava soprando contrário agora à direção do barco. Todas as vezes que nós estivermos debaixo de uma direção de Deus, todas as vezes que Deus te direcionar, toda vez que Deus te mostrar um caminho, todas as vezes que Deus ele colocar ou confiar nas tuas mãos algo, você tem que estar preparado para as questões adversas, para os obstáculos que surgirão, porque Jesus dera a ordem. Repare que o vento ele vai soprar contrário, ou seja, para impedir os discípulos de chegarem do outro lado. E eles tinham que aprender isso, como eu, você, todos nós precisamos aprender que quando estamos na direção de Deus, quando estamos no caminho certo, a qual nos foi dada a direção pelo Senhor, não será nada fácil. Haverá ventos, contratempos, haverá desavenças, haverá levantes, pessoas que se colocarão como grandes opositores para nos impedir de alcançar, de receber a bênção, de concluir com grande vitória, com grande honra, aquilo que o Senhor em nós ali confiou. Mas repare que a palavra diz que o barco estava já no meio do mar, ou seja, eles já haviam percorrido metade do percurso, eles já estavam no meio do caminho, quando então, açoitados, eles estavam apanhando daquele vento por conta das ondas serem gigantes. Eram ondas que Pedro, ele nunca havia visto, ele nunca tinha presenciado. Era uma experiência que ele nunca antes havia passado. Todas as vezes que nós estamos no caminho certo, na direção correta, surgirão obstáculos maiores do que os que nós já enfrentamos em nossas vidas. Não pense que quando você vai amadurecendo, vai crescendo, vai se desenvolvendo diante do seu ministério, diante do chamado de Deus, que os obstáculos, os inimigos, os opositores se tornarão menores. Não, cada vez que você vai vencendo as suas guerras, vai vencendo os seus obstáculos, vai vencendo os seus desafios, outros maiores virão, outros ainda maiores começarão a surgir. E é assim. Repare que Davi, ele enfrentou um urso, ele enfrentou o leão, mas chegou a hora dele enfrentar um gigante. Chegou a hora dele enfrentar alguém que tinha quase o dobro da sua estatura. E inúmeras vezes a força que ele possuía. Só que Davi, ele tinha que reconhecer que ele não usaria a força do seu braço. Porque o homem que confia na força do seu braço, esse facilmente será derrotado. Mas Davi confiava naquele a quem o escolheu, ainda sendo fraco, para confundir os fortes, para derrubar os que pensavam ser, sendo ele ainda tão desprezível aos olhos de todos. Então Deus, ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. E justamente neste momento de um grande açoite que o mar está fazendo aquele barco sofrer, é que Pedro, ele vai viver a sua experiência. Em um lugar que ele era habituado, acostumado, em um lugar que ele vivera a sua vida quase que inteira, em um cenário que ele conhecia bem, é que Deus vai mostrar para ele que ele pode aprender ainda coisas novas. Então Deus não precisa mudar a pessoa de ambiente, ele não precisa mudar a pessoa de cenário. Naquele mesmo lugar,
onde a pessoa está habituada, onde a pessoa está acostumada, onde a pessoa está vivendo a sua vida diariamente, ela vai vivenciar os seus grandes desafios. Ou seja, eu vou passar grandes obstáculos e guerras dentro da minha própria casa. Eu vou enfrentar lutas e provas no local do meu trabalho. Eu vou viver grandes decepções e frustrações e grandes batalhas dentro da igreja onde eu congrego. É impressionante. Deus não vai me transferir de lugar para que eu venha a ser provado. O deserto não é um lugar distante. O deserto é justamente aquele lugar onde você aprendeu, onde você já viveu experiências. Mas o deserto, ele se apresenta não para poder te mostrar algo novo, mas é para mostrar que você já aprendeu algo que ainda precisa aplicar. E Pedro, ele tinha que tomar uma decisão. Ele precisava agora se colocar diante do Senhor para viver algo novo, algo grande. Veja o versículo de número 25 e aprenda o que Deus está nos ensinando. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. A palavra, às vezes, ela não traz os detalhes totais. É necessário examinar. Se Jesus subiu à tardinha, ou seja, no final do dia, já na chegada da tarde, para o monte, e agora eles estão na quarta vigília da noite, ou seja, já está amanhecendo. Jesus, ele passou toda a tardezinha, ou seja, o chegar da noite, e ele virou a madrugada, e os discípulos estavam agora sendo açoitados. A luta demorou, a prova não foi fácil. Aquela batalha no mar, ela durou horas. Aquele momento de confronto, de combate, não foi algo rápido. Então eu tenho que entender que quando a luta vem, a prova ela chega, ela não vai passar tão facilmente. Ela vai tentar tirar de mim toda a minha força, tirar o meu raciocínio rápido, lógico das coisas, vai tentar minar as minhas forças, vai tentar me roubar a fé. Então quer dizer que aquele momento foi fazendo com que os discípulos de Jesus começassem a se enfraquecer. Eles começaram a ficar exaustos por toda aquela força feita para manter o barco equilibrado, para não deixar a embarcação virar, para manter as suas vidas agora intactas. Eles estavam esforçando muito, foram horas de batalhas, como também poderia ter sido dias, como muitos estão em uma batalha já há dias, há meses, outros há anos. E essa batalha parece não ter fim, não parece acabar. E é neste momento que Jesus começa a nos ensinar que no momento das provações, nos momentos dos embates, se nós não estivermos focados em Deus, nós vamos perder a nossa visão espiritual. Vamos começar a enxergar de uma forma ofuscada. Vamos começar a pensar coisas que não existem. Olha o que vai dizer no versículo 26. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Como que homens maduros, homens experientes, homens vivenciados na vida, homens que tinham experiências e que eram maduros, estão agora pensando ser fantasma? Porque eles estavam exaustos, eles estavam cansados, eles estavam confundindo as coisas devido ao cansaço daquela luta, daquela insistência em manter o barco equilibrado. Aquilo foi tirando deles a força. Preste bem atenção nisso. É neste momento em que nós estamos guerreando, que nós estamos batalhando, é que nós temos que começar a entender algo muito grande, algo muito profundo. As nossas provas, as nossas lutas, elas virão para poder mostrar se estamos realmente preparados, se a nossa visão é uma visão espiritual, se nós estamos alicerçados sobre a rocha,
se nós não vamos tirar o nosso foco daquilo que realmente é necessário. E naquele momento, o Senhor faz questão de frisar o quanto esses homens perderam o foco, o quanto esses homens deixaram de entender quem estava vindo. Eu posso dizer isso sem medo. Eu posso dizer o que eu vou falar agora sem medo de errar. Se um filho meu, ou se minha esposa, ou se meu pai, ou se minha mãe vierem no escuro, aquela fisionomia, ainda que por meio de uma sombra, eu saberei identificar. Isso é fato. Não estou dizendo que é algo exclusivo da minha pessoa. É porque você convive tanto com essas pessoas, você aprendeu tanto com eles, você viu tanto, se tornaram tanto como um exemplo para você, que você conseguiu guardar detalhes, coisas íntimas, pessoais de cada um. Você conhece os trejeitos de cada pessoa. Então, naquela hora, ainda que fosse só um vulto, Jesus tinha algo que lhe era próprio. O jeito de caminhar, o jeito dele se colocar a caminhar era diferente. O jeito calmo, o jeito manso, o jeito de se posicionar com as mãos, o jeito de inclinar a cabeça, tudo isso era algo pessoal. Só que eles não se atentaram para esses pormenores. Eles não se colocaram a observar esses detalhes. E logo foram se colocar a olhar toda a situação quadra, a escuridão, o mar agitado, uma pessoa vinda a qual eles não sabiam. Então eles logo foram dando um veredito, assustados, dizendo é um fantasma, e gritavam com medo, desesperados, provando que ainda não estavam prontos. Provando que ainda eram muitos necessitados de uma graça maior, de um favor ainda maior da parte de Deus. Só que um detalhe chama a atenção. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu deixei esse não temais para hoje. Esse não temais, lembra da mensagem de ontem? Pois bem, há momentos na nossa vida que nós vamos passar por esse momento, por essa aflição, onde tudo parece estar se movimentando, não temos mais equilíbrio próprio, estamos sendo conduzidos pela situação, não é os nossos pés que estão firmados, mas nós estamos sobre uma base que se movimenta completamente. O barco, ele estava sendo jogado de um lado e para o outro. Ele estava agora numa situação de insegurança. E os discípulos estavam preocupados, porque não tinha como se firmar, não tinha como se apoiar, pois toda a embarcação estava se movimentando. Ainda que eles segurassem no barco, ainda que eles se agarrassem com toda a força, aquela embarcação, ela poderia virar, porque a força das ondas era muito maior do que qualquer estrutura a qual eles pudessem agora se agarrar. E há momentos que o Senhor permite isso, porque eu não posso confiar naquilo que eu estou sobre ele. A minha confiança tem que estar pautada em uma fé. Eu tenho que estar baseado, agora a minha confiança, naquele que pode todas as coisas, naquele que verdadeiramente está comigo em todos os momentos. E Jesus, ele disse: não temais. Por quê? Te faltou o chão? Você não tem mais equilíbrio? Porque as coisas começaram a se movimentar de uma forma mais agressiva. Então eles perderam o foco. Eles perderam a direção, eles começaram a temer, começaram a ficar desesperados. E olha o que vai dizer, versículo de número 28. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor,
se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro, que era logo aquele que vivia experiências a todo momento, não esperava, ele era de repente, ele logo abria a boca e falava, ele não se colocava a pensar, ele era explosivo, como muitas pessoas. Ele logo fala: Senhor, se és tu, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aqui eu vejo uma coisa muito importante, e eu vou apertar um pouquinho agora, tem que apertar. Há situações na nossa vida, há momentos na nossa caminhada, e principalmente em nossos ministérios, o nosso chamado com Deus, que nós agimos como Pedro. Quando a embarcação começa a ficar uma embarcação não muito equilibrada, quando a embarcação começa a se movimentar, quando o local aonde o Senhor nos colocou e nos deu ordem para prosseguir para o outro lado, ou seja, para chegarmos a um nível de intimidade maior, quando o Senhor nos deu a ordem para que entrássemos dentro daquele barco, ou seja, a tua igreja, ou a tua casa, ou o teu relacionamento, quando o Senhor te deu a direção para você prosseguir, para que você tivesse um crescimento, para que você começasse a viver um novo patamar, era necessário te tirar o equilíbrio. É fácil caminhar e é fácil subir uma escada que está completamente firme. É fácil subir em uma escada, ainda que seja de muitos degraus, é fácil, desde que ela esteja firmada. Mas eu queria ver você subindo uma escada de cordas, como a que os bombeiros eles utilizam, fixada no helicóptero, e a uma altura, às vezes 2.000 metros, e a escada se movimentando e você tendo que subir a ela, você tendo que subir degrau por degrau. Será que você iria confiar? É isso que Deus faz conosco às vezes. Ele tira o nosso chão. Ele permite que aquela situação que parece estar estabilizada comece a ficar sem estabilidade alguma. E começa a balançar tudo, toda a estrutura familiar balança, a estrutura conjugal balança, a estrutura financeira balança, a nossa estrutura ministerial balança, o nosso ministério balança. E como que nós vamos ficar? Nesta hora, nós começamos a imaginar um tanto de coisa, que é o diabo que está vindo, que é Satanás que se levantou, que é perseguição agora, que são demônios que estão agindo para nos roubar a bênção, mas ninguém percebe, ninguém entende que pode ser um trabalhar de Deus. Ninguém entende que pode ser um momento em que Deus está querendo nos ensinar algo grande. Só que é aí que acontece algo que Pedro faz, e que muitos de nós também fazemos. É aí que está o erro de muitos. É aqui que começa o Senhor ensinar profundamente essa experiência, porque muitos vão viver essa experiência, muitos vão ter esse mesmo momento. Só que Pedro, quando ele viu que Jesus estava vindo, quando ele percebeu que Jesus ele estava chegando, ele falou: não temas, sou eu. Olha o que Pedro vai dizer. Pedro ele vai dizer o seguinte: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Primeira coisa que eu vejo em Pedro, ele está tendo uma atitude individualista, porque ele estava dentro do barco, a ordem dada por Jesus foi para todos. Por que ele não falou: nos manda ir ter contigo por sobre as águas? Ele quis ir ele ter com o Senhor Jesus. É fácil. É fácil. O que Pedro está fazendo agora, ele está saindo do barco. Ele quer sair daquela situação onde tudo está instável, tudo não tem mais estabilidade. Ele quer sair daquele momento terrível onde tudo está sendo jogado para um lado e para o outro. Ele está pedindo para Jesus
tirar ele daquela posição que ele o colocou. Quem mandou Pedro estar dentro do barco foi Jesus. Quem te colocou aonde você está foi o Senhor. Aí você está usando a situação, você está usando o momento difícil para clamar a Deus para Ele te tirar da prova, para Ele te tirar do momento agora do ensinamento. Você está pedindo para Jesus: se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo, me manda ir ter contigo. Ei, eu vou traduzir isso melhor. Se for de Deus, vai dar certo. Quantas vezes você já saiu do barco? Quantas vezes você já pulou fora do barco? Quantas vezes você desceu do barco, meu querido? Quantas vezes você, usando esta expressão, se for de Deus, vai dar certo. Se for de Deus, eu vou e tudo vai cooperar. Se for de Deus, mas espera aí, Deus te mandou ir ou não? Porque esse negócio, se for de Deus, não é. Porque quando é de Deus, não há dúvida. Quando é de Deus, eu não fico colocando obstáculos. Se for de Deus, vai dar certo? Não. É ou não é? Deus não tem meio termo. Ele falou com você ou não falou? Ele disse para você ir ou não disse? Ele confirmou no teu coração ou não confirmou? Quando esta palavra ela sai da boca de uma pessoa, se for de Deus, meu irmão, eu não tenho medo de errar. Não foi Deus que te deu a direção. Não foi Deus que te direcionou. Porque Deus não traz dúvida. Deus é certeza. Deus, ele fala com clareza. Pedro está querendo sair do barco. Ele está querendo e está falando: se é o Senhor, me manda ir ter contigo sobre as águas. Mas pastor, Jesus chamou ele? Não, Jesus permitiu ele sair. Não é o que ele queria? Permitido Jesus ou não, Pedro sairia do barco. Ele queria sair do barco. Permitido o Senhor ou não, você saiu do barco. Permitindo o teu pai ou a tua mãe, sim ou não, você fez o que você achou ser certo. Aceitando o teu pastor ou não, você foi lá e fez o que você queria. E Deus permitiu. É o que estava no teu coração. Era o que você queria fazer. Era o que você estava desejando realizar. Aí, porque deu errado, foi Deus que permitiu? Se fosse ao contrário, será que lembraria para honrar a Deus? Pedro já queria descer do barco. Ele só esperou o momento certo. Ele só se colocou agora a usar a palavra de Jesus, dizendo: sou eu, não temais. Que ele falou: então, se é o Senhor, me manda aí ter contigo sobre as águas. Tudo bem, você quer vir, vem. Você quer vir, vem. Mas será que o teu coração, a tua fé, vai te sustentar sobre as águas, Pedro? Será que o que você está querendo, será que o que você está tramando, será que você tem fé o suficiente para sustentar esta caminhada? Será que o que você está querendo fazer, será o que você está planejando, você dará conta de concluir? Porque descer do barco é fácil. A obra, ela é difícil. Andar com Jesus não é fácil. Estar no barco com Jesus é muito complicado. Mas sair do barco é pior ainda. E muitos estão saindo do barco. Muitos estão deixando a direção do mestre e até usando a expressão: se for de Deus, vai dar certo. Se não for, pelo menos eu tentei. Não é assim? Deus não está te dando aqui simplesmente uma palavra qualquer, não. Ele está mostrando para você que quando Ele te manda, vai até o fim. Não pula do barco, não. Não saia da direção de Deus, não. Não fuja daquilo que Deus te colocou, não. Por que Pedro desceu do barco? Por que ele fugiu? Aí eu vou apertar mais. Eu vou apertar mais. Está cheio de pessoas afundando porque pularam do barco. Saíram do barco que é a igreja. Saíram do barco, a embarcação que o Senhor preparou, porque achava que não estava aguentando mais. Eu vou dar um tempo. Eu não vou me afastar.
eu só vou dar um tempo. Deus sabe o que eu vou fazer, Deus conhece o meu coração. O homem pode estar dizendo isso, o homem pode estar dizendo aquilo, mas Deus me conhece. Deus conhecia Pedro. Deus conhecia Pedro. E nem por isso Deus o impediu. Até o permitiu para ele aprender. É fácil dar os primeiros passos. É fácil você dar os primeiros passos quando você sai da presença de Deus. Quando você sai do caminho do Senhor, quando você sai da direção de Deus, é fácil dar os primeiros passos. Tudo parece estar cooperando, portas se abrem, pessoas te ajudam, tudo vai dando certo, mas eu quero ver depois. Porque Pedro começou a caminhar, ele andou, deu passos sobre as águas. A vida de Pedro estava vivendo uma experiência fascinante. Preste bem atenção no que eu vou te dizer agora. O que Pedro está marcado no coração dele não é o que ele andou sobre as águas. Foi que Jesus estava tão próximo dele ao ponto de o socorrer. Porque se Jesus estivesse um pouco mais longe, ou se Pedro estivesse mais afastado de Jesus, ele teria morrido. Preste atenção nisso. Qual é a direção que você está descendo do barco? Para qual lado você está indo? Você está indo para a direção de Deus? Ou a decisão de descer do barco que você tomou está te conduzindo para uma direção oposta à do mestre? Pedro, ele desceu do barco, e tem muitos que estão entregando o ministério, tem muitos que estão entregando aquilo que Deus confiou, tem muitos entregando o casamento, acabando com uma união, acabando com uma família, descendo do barco, entregando os pontos, não suportando o agitar das ondas. Você tinha que estar firme. Jesus estava vindo, Jesus estava chegando. Você não pode pular do barco, meu querido. Você não pode sair do barco. Sair do barco, você acha que você vai salvar a sua vida e os outros? Sair do barco é como você estivesse negando a todos. Não fuja, não desça do barco. Essa não foi a direção de Jesus. Ele falou: entrais no barco e chegais do outro lado. Eles tinham que chegar do outro lado, dentro do barco. Nós vamos sair dessa terra e vamos chegar do outro lado, dentro do barco. Não saia do barco, não fuja da presença, não saia da direção de Deus, não entregue os pontos, não fraqueje agora. Olha o que ele vai dizer. Ele disse: Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas, por cima das águas. E olha o que ele vai dizer. E ele disse: vem. Ele disse: vem. Você já quer ir vir? Vem. Lembra o que Jesus ele falou para Judas Iscariotes? Ele falou assim: vai e faz o que você tem que fazer e faça logo. Faça logo. Você vai achar que Jesus vai te impedir para depois você falar que não fez porque Deus te impediu? Você acha que Deus vai te impedir de pular fora do barco para depois você falar que foi Deus que não deixou você fazer? Ei, Ele é Deus. Ele conhece a intenção do nosso coração. Você quer pular, você pula. Você quer descer do barco, você desce. Mas não diga que a culpa é de Deus. Não diga que você afundou porque Deus te permitiu. A escolha era sua. A escolha era sua. Já estava no teu coração. Deus está deixando claro. E olha bem, e ele disse: vem. E Pedro descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Lembra de uma coisa? Ele não tinha fé para ficar dentro do barco, mas teve fé para sair do barco. É mais fácil abandonar do que persistir na luta. É mais fácil abandonar tudo, largar tudo, fugir, deixar na mão de outros, do que realmente agora permanecer. É mais fácil pedir o divórcio do que lutar pelo casamento. É mais fácil jogar o filho para fora de casa do que lutar por ele.
É mais fácil deixar o filho nas drogas do que pagar o preço de jejum, de oração. É mais fácil. Estou cansado, não aguento mais. Só que Pedro, ele vai andar para ir ter com Jesus. Mas olha o que vai dizer, versículo 30. Mas sentindo o vento forte. Repare uma coisa, quando Pedro quis descer do barco, ele parou de sentir o vento. Quando ele quis sair do barco, ele não sentiu mais o vento. Por algum momento, o vento em Pedro não fazia efeito. Ele estava dentro do barco com medo, mas agora, por querer experimentar algo novo, ele nem está sentindo mais a fúria do vento. Assim é as pessoas. Nem sente o perigo que estão agora se colocando a vivenciar. Mas depois que estão lá, depois que estão já consumidas por aquela decisão errada, aí a pessoa começa a sentir o vento de novo. Só que é um detalhe, estava ruim dentro do barco, mas ele não estava afundando. O barco estava movimentando, mas o barco estava sendo dominado pelo Senhor. E agora? Pedro está sentindo o barco, mas ele está do lado de fora. Tem muitas pessoas fora da casa de Deus. Tem muitas pessoas agora sentindo o agito deste mundo, mas não mais dentro do barco. E agora onde elas estão? Se afundando nas drogas, se afundando na prostituição, se afundando na mentira, se afundando nas coisas erradas, porque já não tem mais a base. Já não tem mais a base. Antes estava ruim, mas agora ficou pior. Antes estava difícil, mas agora ficou terrível. Essa é a verdade. Não se iluda. Se está ruim com Deus, muito pior sem Ele. Muito pior sem Ele. Entenda isso. Compreenda. Ele está ensinando, deixando claro. E olha o que ele vai dizer. Mas vendo o vento forte, sentindo aquele vento terrível, aí ele teve medo. Aí ele teve medo. E começando então a ir para o fundo. Olha para onde ele estava indo, para o fundo. Ele estava indo para o fundo, meu amado. Para o fundo. Para o fundo. É muito forte isso. Olha para onde as decisões erradas que tomamos nos leva para o fundo. Para o fundo. Pedro começou a afundar. Ele começou a afundar. Você está vendo muitas pessoas afundando. Só que de dentro do barco, os outros discípulos não podiam fazer mais nada. Foi a escolha de Pedro. Foi a escolha dele, a princípio corajoso, mas agora vivendo as consequências da sua coragem tomada por uma decisão errada. Aprenda isso. Aprenda isso. Ele está agora sofrendo a consequência. Começou a afundar. Eu vejo muitos maridos, esposas se afundando. Aí se afunda na bebida, se afunda nas drogas, se afunda no bar. Porque não tem mais como voltar. Porque pulou fora. Porque tomou a decisão errada, meu querido. Tem muitos aí se afundando sem coragem de voltar, porque tem vergonha, estão com medo agora de voltar. Olha aí o que aconteceu. Olha aí o que aconteceu. Não tome a decisão errada. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Era mais fácil ter clamado: Senhor, salva-me, dentro do barco, ou clamar: salva-me, afundando nas águas. A escolha é minha, a escolha é sua. É mais fácil Jesus te salvar na igreja ou te salvar no mundo? É mais fácil Jesus salvar o teu casamento com você lutando por ele dentro da sua casa, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, ou lá na boca do crack, ou lá na Cracolândia, lá no botequim, ou no hospital, no leito.
Aonde é mais fácil Jesus te socorrer? Aonde seria mais fácil clamar? Aonde seria mais fácil, meu querido? Aonde seria mais fácil, minha querida? É o que Jesus está mostrando. Por que Pedro não clamou dentro do barco? Senhor, salva-nos. Por que ele não pediu, Senhor, se apressa? Senhor, nos socorre. Por que ele quis agora clamar? Repare que o clamor dele agora é individual. Salva-me. Porque em relação aos outros discípulos, quem está em perigo é Pedro. Se estava difícil dentro da tua casa, fora da tua casa será pior. Se estava difícil para você dentro da tua casa, você já não aguenta mais o teu pai, não aguenta a tua mãe, meu filho, vai ser pior lá fora. Vai ser pior lá fora. Se a tua esposa, o teu marido, está difícil hoje, mas será pior. Quando você começar a afundar, vai ser pior. É o que Pedro está nos ensinando. E aí eu volto para a questão ministerial. Quantos são os ungidos do Senhor que estão afundando no lamaçal do pecado, que não tem mais força para poder voltar? Era mais fácil você clamar para o socorro pregando, do que agora vivendo uma vida completamente indigna. Não fuja. O barco, ele vai movimentar, mas ele é mais seguro do que você está no mundo. A tua casa pode ser difícil, mas é o melhor lugar para você estar. A tua esposa pode ser uma mulher difícil, o teu marido pode ser um homem difícil, mas é o melhor lugar para você estar dentro da tua casa. Não fuja não, não saia do barco não, não saia da onde Deus te colocou não, permaneça na direção de Deus. Vai haver dificuldades, mas você tem que permanecer firmado. Olha o que vai dizer o versículo 31, preste atenção. O que está dizendo a palavra do Senhor. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não é porque duvidou que ele estava andando sobre as águas, não. É porque ele duvidou que dentro do barco estaria mais seguro. Porque ele duvidou que a promessa iria se cumprir. Porque você duvidou que haveria restauração. O que você duvidou? Por que você duvidou, homem de pequena fé? Ô mulher de pequena fé, por que duvidaste? É o que o Senhor está dizendo para mim e para você. Não duvida não. Não duvida, não saia da direção de Deus, não fuja do barco. Quem te chamou é que te sustenta. Quem te chamou é que te conduz. Ele está segurando o barco. Ele está no controle. Ele pode estar do lado de fora ou do lado de dentro. Ele é Deus. Mas não queira tomar o lugar de Deus. Não queira sair da embarcação. Deus pode passear no profundo. Deus pode entrar no fogo. Mas se Deus não estiver comigo, eu vou me afogar. Eu vou me queimar. Não brinque. Não fuja da direção de Deus. Olha o que vai dizer aqui, ó, versículo 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Olha aí. Só vai acalmar quando ele voltar. Sair só vai piorar. Além de você não melhorar para você, ainda vai retardar a bênção dos outros. Não saia da direção de Deus. Não saia. Sair da direção de Deus, sair da igreja, como muitos fazem, só vai piorar a situação da tua casa. Só vai retardar a bênção da tua família. Só vai complicar aquilo que Deus já estava fazendo a teu favor. Só vai piorar a situação, piorar o quadro. Não faça isso não. Continua firme. Continua firme, obreiro. Continua firme, obreira. Continua firme, diácono. Continua firme, diaconisa. Evangelista, missionário, missionária, pastor, pastora.
continua firme, não esmoreça, não use palavras que Deus não disse, que Deus não falou. Se Deus te deu a direção, Ele vai preparar tudo, mas não existe negócio, se for de Deus, isso aí, Deus não usa essa expressão. Ele fala, vai porque certamente eu sou contigo. Se agora, se for de Deus, eu desconheço essa palavra. Na Bíblia, Deus não usa essa expressão. Ele diz, vai que eu sou contigo. Vai porque de certo alcançarás e restituirá a tudo quanto perdeu. Mas quando ele dizia também, não vai, porque se fores não estarei contigo. Não vai porque se fores não estarei ao teu lado. É porque ele não está nesse negócio. Não coloca palavras de indecisões diante do Senhor, porque Deus não é indeciso. Deus, ele sabe o que ele quer. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Não desça aonde Deus te colocou. Não sai da posição que Deus te quer. Não entregue o teu ministério. Não fuja da sua responsabilidade. Não abra mão do teu casamento. Não abandone o teu emprego. Não deixe o teu filho. Fica firme. O que Deus te colocou nas mãos, Ele é fiel para te dar a vitória, para te conceder a bênção. É só você permanecer firme. Jesus pode demorar, mas Ele chega com a bênção. Ele chega na hora certa. Para nós demora, mas para Ele é o momento exato. Você crê nesta palavra? Você toma posse? Então, em nome do Senhor Jesus, olha o que é que vai dizer aqui o versículo de número 33, e eu termino aqui. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Aprendeu? Ele é. Me fala onde foi que os discípulos falaram com Pedro alguma coisa? Pedro passou, foi vergonha. Afundou. Afundou. Não queira afundar. Não queira afundar. Começa bem, mas depois afunda, hein? É igual montanha russa. Sobe, depois despenca. Não faça essa besteira. Permaneça firme. No que Deus te entregou, no que Deus te confiou, fica firme em nome do Senhor Jesus. Amém? Você crê nessa palavra? Pastor, mas infelizmente eu já fiz a besteira de sair do barco. Então volta para dentro do barco. Clama para o Senhor te socorrer agora. A mão de Deus está estendida para te socorrer, para te abençoar. Ele quer tomar você com a destra da justiça. Pastor, ainda nem entrei no barco, está fazendo errado. Reparem que só os discípulos de Jesus entraram no barco, a multidão ficou do lado de fora. A multidão ficou do outro lado. Você quer ficar aqui na terra ou você quer chegar do outro lado? Então eu tenho que me tornar discípulo. Somente os discípulos serão conduzidos. Esta passagem muito nos remete ao tempo do dilúvio. Os que ficaram em terra e os que entraram no barco, na arca. Os que ficaram em terra e os que entraram no barco. Aonde você quer estar? Em terra ou você quer entrar no barco? Noé viu a arca balançar muito, mas a confiança de Noé era que Deus estava no controle daquela arca. Noé não pulou da arca, Noé não se desesperou, ele continuou dentro da arca, ele firmou aliança com Deus e obedeceu. Aconteceu o que aconteceu, foram dias e dias, e Noé não saiu de dentro da arca. Aprende isso. Não fuja da arca. Não pule. Permaneça. A tempestade ela vai passar. E Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Então o que eu faço, pastor? Entrega a tua vida a Jesus. Faça com Ele uma aliança. Receba Jesus hoje como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da tua vida. Pastor, eu quero fazer isso. Então erga a tua mão direita aos céus. Diga, eu quero, eu preciso, eu necessito fazer isso.
Pastor, eu estava afastado e quero me reconciliar. Tome essa decisão agora. Faça isso. Deus, ele vai te honrar, meu amado. Ele vai te honrar, minha querida. Eu quero orar por vocês. Pastor, eu estava pensando em sair do barco. Então não faça isso. Se arrependa enquanto há tempo. Buscai o Senhor enquanto Ele está perto. Invocai o Senhor e Ele vai ouvir o teu clamor. Traga a tua mão direita à altura que está o teu coração. Feche os seus olhos e eu vou orar por você. Senhor Deus e soberano Pai, nós vamos agora orar. Nós vamos neste momento falar acerca daqueles que querem entregar a vida ao Senhor Jesus. O receber como único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da sua vida. Mas também, meu Pai, eu quero neste momento orar por aqueles que já estão com a vida diante do Senhor, porém, estavam pensando em pular fora, descer do barco, e até estavam pensando, se for de Deus, o Senhor não é dúvida, o Senhor é certeza. Então ouça a oração desta pessoa, que a partir de agora ora junto comigo. Diga: Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, eu lhe peço, em o nome de Jesus, perdoa, Senhor, os meus erros, as minhas falhas, e me faça permanecer dentro, Senhor, do barco, dentro da tua casa. Não me permita abandonar a tua direção. Faça, Senhor, com que o teu Espírito Santo me convença de todo o meu erro, de todo o meu pecado, e me faça restaurada para a tua honra, para a tua glória, porque hoje eu declaro e eu confesso que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da minha vida. Diga: meu Pai, confirma o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Diga: Senhor, eu também lhe peço perdão pelas faltas que eu cometi, estando, Senhor, já na tua casa, e eu não quero me afastar. Portanto, me receba novamente e confirma, Senhor, tudo que o Senhor já tem derramado em favor da minha vida sobre mim, pois a partir de hoje serei fiel e vou permanecer dentro da tua promessa, na tua direção, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. Deixa eu orar por você. Senhor Deus e soberano Pai, em o nome do Senhor Jesus eu lhe peço que o Senhor venha contemplar a todos que hoje estão aqui, ó Deus, se reconciliando, entregando a vida ao Senhor Jesus, aqueles que estavam pensando em tomar decisões erradas. Quem sabe esta pessoa, por um acaso, meu Pai, sintonizou agora a sua televisão, o seu computador. Quem sabe esta pessoa passando e rolando a página lá do Facebook, esta pessoa parou nesta mensagem. Não era eu querendo falar com ela, mas era o Senhor querendo liberar uma palavra de libertação, uma palavra de restauração, uma palavra de resgate para esse teu filho, para essa tua filha. Portanto, ó Deus, a palavra foi liberada, a palavra tem que produzir o resultado para o qual o propósito ela foi enviada. Portanto, ó Deus, elimina, faça com que todo o erro, faça com que tudo que estava causando, meu Deus, na vida deste homem ou desta mulher, às vezes, meu Pai, o medo, causando, meu Pai, a dúvida, o Senhor esteja agora tirando, cessando e fazendo com que o teu Espírito Santo, ele seja, Pai, algo notável, visível na vida deste homem, na vida desta mulher, para a honra, para a glória do teu nome, que assim, meu Pai, seja feito. Amém e graças a Deus.